Investigações corporativas. Você sabe como realizá-las? Marcelo de Montalvão aqui, diretor da Montax Inteligência, uma empresa de inteligência financeira, investigações corporativas, compliance e devida diligência para a prevenção de perdas e para a recuperação de ativos. Muita gente pergunta, como é que eu começo uma investigação corporativa? Geralmente a investigação corporativa, ela inicia com uma denúncia de fraude ou uma suspeita, um indício de fraude, porque um ativo fixo da companhia desapareceu ou alguns ativos intangíveis estão desaparecendo. Por exemplo, os clientes. Os clientes sumiram. Para onde eles foram? Muito provavelmente eles foram para a concorrência. Há várias razões para essa fuga de clientes. A principal delas e mais comum é que apareceram novos entrantes no mercado, novos concorrentes que estão sobrepujando a sua companhia. Eles estão oferecendo um produto ou serviço igual ou melhor que o seu por um preço mais baixo. Ou estão oferecendo garantias, ou estão oferecendo alguns benefícios que o seu produto ou seu serviço não estão trazendo. Mas, infelizmente, lamentavelmente, existem circunstâncias também como a fraude. Um dos seus colaboradores, ou um fornecedor, ou outro stakeholder, ele pode estar passando informações privilegiadas para a sua concorrência. Ele pode estar desviando a clientela. Então, essas circunstâncias, denúncia ou o desaparecimento de algum bem ou de cliente, pode levar ao início, à instauração de uma auditoria ou de uma investigação de fraudes corporativas. E como é que a gente começa essa investigação? A gente começa com a lista dos principais suspeitos. Os nomes daquelas pessoas que a gente acha que possivelmente estão envolvidos com qualquer ato de espionagem corporativa, qualquer ato de desvio de clientela, o que a lei chama de concorrência desleal. Então a gente pega o nome dessas pessoas e tenta obter o CPF delas. Geralmente a companhia já tem o CPF de seus colaboradores. E no caso em que a fraude corporativa foi praticada por um cliente ou tomador de serviço que não entregou a mercadoria ou não pagou pela mercadoria ou serviço que foi tomado. Nesse caso, a gente vai ter que realizar uma investigação acerca daquela empresa, aquele tomador de serviço, aquele fornecedor ou aquele cliente e os seus sócios. Então a gente tem algumas dicas aqui, eu vou passar algumas dicas, tá, pessoal? Elas não vão substituir a contratação de um profissional de inteligência financeira e investigações corporativas. Mas ela pode ajudá-lo naqueles casos de menor importância, naqueles casos de menor valor econômico, em que você mesmo, empresário, empreendedor, ou seu advogado, ou algum usuário pesado de internet da sua companhia pode lhe ajudar. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que descobrir a origem dessa pessoa que está sendo investigada. A gente faz isso com o CPF. O CPF da pessoa tem um número antes do hífen que indica a origem dessa pessoa. Então, por exemplo, se o final do CPF for 1, muito provavelmente a pessoa é de Goiás, ou Mato Grosso, ou do Distrito Federal. Se for 2, ela é da região Norte. 3, ela é de um dos estados do Nordeste. E assim sucessivamente. Os mais famosos CPFs são o final 7, Rio de Janeiro, e final 8, São Paulo. Por que é importante a gente saber qual a origem da pessoa? Porque geralmente o fraudador, ele realiza atos, negócios e investimentos no lugar onde ele nasceu ou onde ele se desenvolveu. Isso é uma questão psicológica, tá? A gente não está aqui só procurando bens do devedor, por exemplo. A gente tem que conhecer a personalidade do devedor. Saber onde a pessoa nasceu é fundamental para a gente solucionar
alguns casos de investigação corporativa. Porque se ele tiver realizado investimentos que superam em muito a sua receita, se ele tem sinais exteriores de riqueza, o SER, incompatíveis com a renda declarada, isso não somente é uma prova de fraude ou de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, como também vai indicar o caminho, onde você deve atacar para recuperar os ativos. Então, vamos esquecer os bens do devedor, vamos nos concentrar na personalidade do devedor. Os amadores, os despachantes, eles ficam procurando bens do devedor. Um profissional de inteligência, ele vai se concentrar na personalidade do devedor. Depois que ele conhecer tudo acerca do devedor, toda a vida do devedor, é que ele vai conseguir localizar bens muito facilmente. Então, pessoal, qual a importância da gente identificar a personalidade do devedor? A gente saber a cultura dele, o modelo mental, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu. Se ele é uma pessoa que gosta de trabalhar, qual a atividade econômica que ele gosta de praticar, qual a formação acadêmica dele, se ele é hétero ou homossexual, se ele é monogâmico, ou se ele é bigâmico, ou até poligâmico. Essas informações aparentemente desconexas com a questão patrimonial, elas vão conduzi-lo ao patrimônio devedor. Pode ter certeza. A gente tem que identificar quem são as conexões dessa pessoa, quem são os sócios, quem são os familiares, quem são os melhores amigos. Hoje em dia, com as redes sociais, fica muito mais fácil a gente conseguir isso. A gente tem que identificar quantas empresas essa pessoa tem, seja da mesma atividade econômica, seja de atividade econômica diversa. A gente tem que saber quem são os advogados, quem são os contadores, quem são os despachantes dessa pessoa. Assim a gente consegue identificar todos os ativos financeiros dessa pessoa. A partir dos advogados, contadores e despachantes, a gente tem acesso às empresas, às marcas, às patentes e, consequentemente, a gente vai poder listar os ativos do devedor se a fraude corporativa concerne a uma dívida. Por exemplo, nós chamamos de fraude corporativa uma dívida que não foi paga. Ora, se eu vendi 2 milhões de reais em produtos ou serviços para um cliente, esse cliente não me pagou, ele não honrou com o pagamento, ele é um fraudador. Ele pode ter tido a bancarrota, pode ter tido problemas financeiros, não importa. Se ele já tinha intenção de não me pagar, ele praticou estelionato. Então a gente tem que identificar o máximo possível de informações acerca do devedor. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, basicamente, com duas técnicas de inteligência, que são técnicas absolutamente legais. São técnicas de espionagem absolutamente legais. Quais são? A primeira delas são a inteligência de fontes abertas, que é chamado OSINT, é a sigla em inglês, Open Source Intelligence, e a outra é a inteligência de fontes humanas, HUMINT, que é Human Intelligence. Basicamente, as fontes abertas de inteligência são todos os arquivos que você puder encontrar acerca do devedor, acerca das pessoas a ele relacionadas, acerca das empresas dele. São arquivos de litígio, são documentos de autos de processos judiciais, de reclamações trabalhistas, escrituras públicas de compra e venda, de procurações, de atos declaratórios,